que a gente vai falar aqui hoje. O assunto de hoje é os duelos, as guerras, né? Então, antes disso, eu sempre gosto de ler um texto antes de começar a falar. Eu separei aqui um texto que está no livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico e pelo Espírito do Emmanuel. O texto se chama Revides, já que nós vamos falar de duelos e contendas, né? Então, ele começa com uma citação do Paulo na carta aos Coríntios. Na verdade, e já realmente, uma falta entre vós tendes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então, a partir dessa indagação do Paulo aí, o Emmanuel vai fazer uma digressão aí. Nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e nas instituições. Aí se movimentam por meio do desregramento mental e da conversação surdina, no lado invisível do ódio, que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte prefere atitude agressiva, de espada à mão, esgrimando com o calor da ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Prontos a protestar, a acusar, a criticar nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem a verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando injustiças e danos heroicamente no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? Quantos lares seriam muito mais felizes? Quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz se os crentes do Evangelho aprendessem a calar a seu tempo com proveito? Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto lucrará o mundo quando um seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento de Deus, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Bom, o texto fala de nós cristãos, né? Nas instituições que a gente frequenta, e como é que a gente se degladia do ponto de vista de eu sei mais que você e vou te direcionar. E tem gente que coloca isso com uma intensidade extrema, né? Por que eu comecei com esse texto? Porque se no ambiente onde todos dizem-se cristãos, no ambiente onde opera o exemplo de vida do Cristo, as pessoas se colocam assim, o que dizer então dos ambientes ditos mundanos, né? Por isso a gente tem tantas guerras, por isso a gente tem tantos revides, por isso a gente tem tantas negociações infrutíferas, né? De melhorar o ambiente de convívio desse planeta, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre os duelos. Começar lá por aquilo que muitas vezes dá força a quem quer fazer um revide, né? Que é a famosa lei
lá do Código de Hammurabi, lá da Mesopotâmia, de 4.000 anos atrás, né? Que de certa forma se traduziu em lei mosaica também entre os hebreus, e era a tal lei do olho por olho, dente por dente. Né? Isso é uma coisa muito atrasada, 4.000 anos atrás. Vocês já pensaram se a gente voltasse 200 anos atrás, como a vida era muito mais difícil? Como as injustiças eram muito mais pesadas? Imaginem há 4.000 anos atrás. Essa lei é para a gente que estava num padrão de pensamento extremamente atrasado em relação ao padrão de pensamento que Jesus estabeleceu depois da sua vinda. Tá? Então, olho por olho, dente por dente, é uma coisa muito antiga, né? Alguém já disse que se a gente continuar no olho por olho, dente por dente, seremos uma legião de cegos e banguelas no futuro, né? Porque não vamos resolver nada. Né? Então, isso caiu, gente. Isso é uma coisa lá da Babilônia, lá de 2.000 anos antes de Cristo. Cristo já veio há 2.000 anos e nós vamos continuar com esse pensamento? Não pise no meu calo, você não me conhece. Não sabe que eu estou certo? Por que está falando assim comigo? A gente ouve essas frases. E a gente ouve essas frases entre pessoas. E a gente ouve essas frases entre países, nações, governos, líderes políticos. Essas contendas, esses duelos, essas vontades de pedir o revide, elas estão presentes na nossa sociedade muito intensamente. Tá? Mas Jesus nos explicou que isso está muito errado. Né? Ele veio para explicar para a gente que fazer isso está muito errado. Mas antes de falar de Jesus, eu vou só citar aqui que as discussões sobre o duelo estão lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 11, 12, 13, 14, 15 e 16. A gente tem 2 textos de Santo Agostinho, um de São Francisco Xavier e um do Espírito Protetor, né, que estão lá explicando essas discussões sobre o duelo. Depois, se vocês quiserem olhar, né, então o duelo está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? São 5 textos. Bom, desculpa, 6 textos. Voltando a Jesus, né, o motivo do duelo, ele se extingue totalmente quando Cristo, lá narrado no Evangelho de Mateus, por exemplo, diz que a gente tem que dar a outra face. Né? Tem um ditado famoso, assim, né? Aqui em Minas, né, se fala muito, né? Quando um não quer, 2 não brigam. Quando um não quer, 2 não brigam. Tá? Então, a origem do duelo está em todo mundo querer. Né? Porque se alguém não quiser, o duelo acaba. Se alguém não quiser, a guerra acaba. Tá? Eu não posso dizer pelo outro o que ele vai fazer, mas eu posso colocar a minha condição de eu não quero essa contenda. Eu não estou reivindicando esse revide. Tá? Então, quando Jesus diz dê a outra face, tem uma outra parte também que ele diz que se alguém quiser a tua capa, né, você dá a capa para ele, deixa ele embora com a capa, né? Não vai brigar por causa da capa. Mas quando Jesus diz dê a outra face, o que está incutido nessa ideia de dar a outra face? Nós que estudamos o Espiritismo, a gente sabe que o padrão que organiza tudo entre os espíritos é o padrão vibracional. A gente pode voltar lá na física também, a gente vai entender que vibração é o que mantém coisas em funcionamento. Tá? Vibrações mais densas, normalmente são vibrações mais frias, mais pesadas, né? Mais lentas. E vibrações que vão ficando mais quentes, mais rápidas, né? Mais sutis, elas tendem a ser vibrações melhores. Então, quando a gente está envolvido num duelo, nós estamos numa vibração muito densa. Tá?
Agora vamos meditar na frase do Cristo: dê a outra face. Se alguém te bater, não revide, mas dê a outra face. Jesus estava dizendo para você assim, olha, ou para nós, né? Alguém está te causando um problema, você vai lá e continue lá sofrendo o problema, porque você veio no mundo para isso. Vocês acham que ele disse isso? Porque muita gente entende assim, né? O que é dar outra face? Apanhei, pode bater aqui de novo. Tá? Mas é isso que Jesus quer de nós? Então Jesus estava falando de padrão vibracional. Se alguém está na vibração de bater, se alguém está na vibração de ofender, nós precisamos dar a outra face, o outro lado. Se a vibração é densa, o que eu preciso fazer com o meu padrão vibratório? Né? Eu tenho que sublimar meu padrão vibratório. Se vem o ódio, eu tenho que dar o contrário do ódio. Se vem o desprezo, eu tenho que dar o contrário do desprezo. Né? Se vem o mal, eu tenho que dar o contrário desse mal, que é o bem. Mas quem tem que fazer isso? Eu. Eu não posso me preocupar com a forma como o outro pensa e como o outro age. E para a gente ser bem prático, às vezes dar a outra face significa virar as costas e sair correndo. Aí alguém pode dizer, mas você vai se acovardar? Voltamos ao duelo. Mas você vai deixar por isso mesmo? Voltamos ao duelo. Então, quando a gente não puder lidar com uma situação que é muito pesada do outro em relação a nós mesmos, a opção que temos é mudar o nosso padrão vibratório em relação àquela atitude. Às vezes é dar meia volta aí e bora. Às vezes é deixar passar o tempo. Às vezes é se afastar. Mas o que nos mantém unidos a esses inimigos ou a esses outros duelistas durante a vida? É o nosso padrão vibratório. Eu estou no mesmo padrão, então eu não consigo deixar para lá. Eu não consigo virar as costas. Eu não consigo caminhar sem pensar naquele evento. A origem do duelo, a origem de uma contenda, está no padrão vibratório. Vítima e verdugo estão sempre no mesmo padrão vibratório. Eles sempre têm uma equivalência vibratória. Em algum momento, esse padrão se encontra. Como que a gente sai de casa? No que é que a gente pensa quando acorda? Quais são os nossos interesses? Quais são as nossas intenções? Isso determina o que nós encontraremos durante o nosso dia, durante a nossa semana, durante a nossa vida. O que me anima de manhã? Quando eu ponho o pé no chão assim, o que é que eu penso? Qual é a minha primeira intenção no dia? Isso determina o seu dia. Então, ao acordar, né, a gente precisa primeiro agradecer sempre a oportunidade de ter mais uma chance de viver as provas que nós temos que viver. A oportunidade de nos encontrarmos com pessoas com as quais nem sempre nós vamos concordar totalmente. A oportunidade de encontrar na nossa vida situações que vão ser alheias àquelas que a gente pensou que encontraria durante o dia.
Então, todo dia, agradecer pelo benefício de poder experimentar. O espírito humano vive e aprende pela experiência. E todos nós, na nossa caminhada ascensional, é verdade, na nossa caminhada ascensional, nós estamos ascendendo, nós estamos crescendo como seres nesse planeta. E para que o crescimento seja completo, nós precisamos passar por todos os tipos de experiências. Agora, são as experiências que passamos que nos definem? Não, são as formas como passamos por essas experiências. Passaremos por todas. E já passamos por várias. Então, às vezes a gente encontra situações que nos fazem parar, né? Diante de um obstáculo, diante de uma dificuldade financeira, de saúde, né? Uma dificuldade relacional, uma dificuldade no trabalho. Por que é que a gente passa por isso? É sem propósito? Imagine, Deus acordou lá também de manhã, né? Vamos pensar aquela coisa de história em quadrinho, né? Deus lá, um sujeito barbudo, sentado no trono, falou: hoje eu vou você hoje vai passar por uma situação assim, 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 tá? Por quê, né? Pode alguém dizer, por que ele vai passar? Não, porque eu quero. Hoje é ele que vai passar. Não tem isso, gente. Deus não faz nada na nossa vida. Ele só organiza as leis que organizam todo o universo. Agora, a nossa conduta como seres viventes nesse universo é que nos coloca em situação X ou Y. Ninguém passa por nada que não tenha criado no passado o caminho para aquela passagem. Então, não existem injustiçados, existem injustiças. Né? A gente vê um monte de coisa que é injustiça. Um país passa lá, joga bomba lá na casa de alguém que não está brigando com ele. Aquela pessoa não. É uma injustiça. Para nós é uma injustiça. Né? Uma pessoa morreu porque não teve atendimento médico. Não podia pagar o remédio. É uma injustiça. A nossos olhos é uma injustiça. Mas qual é a construção que aquele ser criou no seu passado para passar por esse momento agora que aos nossos olhos é de injustiça? Injustiçado aquele ser não é. Isso quer dizer que nós vamos olhar para as tragédias, que nós vamos olhar para as vicissitudes humanas, que nós vamos olhar para as tristezas que campeiam pelo mundo aí e dizer: bom, cada um tem o que merece, eu não tenho nada a ver com isso. É isso? De jeito nenhum. Qual que é a nossa forma de passar por uma injustiça, inclusive uma injustiça alheia por outra? É ter caridade, humildade, benevolência. Nós também nos beneficiamos das injustiças as quais presenciamos. Como é que eu vou agir numa situação de injustiça? Estou vendo lá alguém que não pode comprar um remédio. O que eu posso fazer? Eu posso colaborar para que ele compre um remédio. Eu estou vendo alguém passando fome. É uma injustiça? Como é que eu posso colaborar? Eu posso tentar um jeito dele não passar fome. Estou vendo alguém que vai se lançar num projeto que vai ser ruim para ele. O que eu posso falar? Posso colaborar e dizer: olha, não é melhor pensar? Isso pode não dar certo. Tem outras opções. Estou vendo alguém que está muito triste. O que eu posso fazer? Emprestar meu tempo.
ouvir essa pessoa, dar um bom conselho. Então, as injustiças pelos quais os outros passam também são ferramentas para o nosso aprendizado. Então, eu posso passar por uma injustiça e ficar rebelde por conta dessa injustiça, eu posso agir de uma forma que piora essa injustiça, ou eu posso passar por uma injustiça comigo ou com outra pessoa e colaborar para que essa injustiça seja diminuída, sanada. Então, não existem injustiçados, existem as injustiças, mas injustiçados não. E porque todo mundo tem a ver com os processos que passam nessa vida, não quer dizer que nós não vamos ajudar a todos. Aliás, Jesus disse, né? Faça aos outros aquilo que você quiser que façam a você. Ou não faça aos outros aquilo que você não quer que façam a você. Né? A rogativa do Cristo a nós é: e aí, o que vocês vão fazer? Né? O que queres de mim? Vocês já pensaram se Jesus entrasse por essa porta aqui agora, parasse aqui onde eu estou e dissesse: e aí, gente, o que vocês querem? Vocês já estão prontos para responder essa pergunta? O que a gente quer? E por que a gente não sabe o que quer? Porque a gente não observa como é que a gente é. Quando a gente entender quem é cada um de nós, nós vamos conseguir melhores soluções para esses nossos problemas. Ou descobrir que muita coisa que a gente acha que é problema, não é problema. Né? Então não façamos esses duelos, né? Não vamos entrar em contendas com pessoas que querem duelar. Nós podemos optar por não duelar. Né? Bom, nos textos, né, a discussão sobre o duelo, ela está sempre voltada para a questão da barbárie, da vingança, da reparação de um prejuízo. Né? Mas, o que esses textos que estão nos capítulos, nos itens 12, 13, 14, 15, 16, pedem para nós? Que a gente haja com tolerância, humildade e caridade. Então, diante da vingança, da reparação, da barbárie, tolerância, humildade e caridade. Frase do próprio Cristo, né? A gente se diz cristão, né? Aí tem uma discussão hoje muito em voga, né? Como a gente está vendo um crescimento muito grande dos evangélicos aqui no Brasil, né? Por exemplo, eles têm uma teoria interessante, que é a teoria do arrebatamento, né? Um dia vai chegar aí, todo mundo vai sumir, porque vai com Jesus, ou Jesus vai chegar lá na sua carruagem, nos céus, e vai falar: esse aqui para lá, esse aqui para cá. Eu vou perguntar para vocês, diante do que a gente discutiu: será que Jesus vai chegar? E ele vai chegar. Será que ele vai chegar? E ele vai precisar separar quem merece, quem tem merecimento para estar com ele, gente? Vai precisar de Jesus dizer: para você vem comigo, para você não, viu? Vocês acham que isso vai acontecer? Quem é que separa quem está no padrão correto? Como é que a gente se encaixa no padrão correto? É Jesus que vai me pôr no padrão correto? É ler um texto aqui que vai me pôr no padrão correto? É o Rodrigo ali, quando fizer uma palestra, vai me colocar no padrão correto? Sou eu aqui falando que vou colocar vocês no padrão correto? Quem é que vai se colocar no padrão correto? Vocês sabem responder? Nós mesmos. Jesus não vem separar ninguém, não. Ele já separou lá atrás. Jesus já separou lá atrás. Ele disse assim, lá no Evangelho de João escreve isso, né? Que Jesus disse que os seus discípulos seriam reconhecidos por muito amarem-se.
E o que a gente faz todo dia na nossa vida? É puro amor? Se for, vocês já estão no dadinho de Cristo já. Já estão de braço dado por Jesus. É puro amor que a gente põe para fora todo dia nas nossas relações familiares, de trabalho, de vizinhança, nas nossas relações políticas. É puro amor que a gente coloca para fora, porque se não for, então nós estamos vivendo de uma forma anticrística. E tem tanta gente que morre de medo do anticristo, mas age como? Contrário ao que Cristo pediu. Então, gente, o caminho já foi dado. É simples, né? Nós falamos do código moral, a gente pode voltar nos 10 mandamentos, né? Aí vem Jesus e faz assim: para tudo, para tudo. Só tem 2. Jesus só deixou 2. Quais foram os 2? Amar a Deus, né? E amar ao próximo. Eu já falei disso aqui numa outra palestra. É possível amar uma coisa que você não conhece? Não. Nós conhecemos Deus. Então Jesus falou: bom, já que vocês não conhecem Deus, vou dar outra chance. Ame o teu próximo, que ele é igualzinho a você em tudo. Quando você for capaz de amar o teu próximo, você já está amando a Deus. Seu próximo é igual a você. Não tem espaço para preconceito, para soberba. O próximo é você. Somos hoje encarnados, tá? 8 bilhões de pessoas. Um pouquinho mais. 8 bilhões, só lembrando que 1 bilhão são 1.000 milhões, tá? 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Quando eu digo, a mim o outro não interessa, sabe o que eu estou dizendo para os outros 8 bilhões? Eu sou o outro para vocês. E se o outro a mim não interessa, eu estou dizendo, não precisam se interessar por mim. E alguém pensa dessa forma? Não se interessem por mim? Por isso Jesus pediu para a gente fazer o nosso trabalho focado no outro. Outro ser humano é a melhor ferramenta para compreensão do ser humano. Não tem como aprender separado. Não tem como aprender de longe. Não tem como aprender sem parlamentar, conversar, discutir. E não tem como aprender sem ajudar, sem tolerar, sem amparar. A gente só aprende pra gente quando as nossas ações vão além de nós mesmos. Essa definição não é minha, não, é do Emmanuel. Né? No texto ele diz o que é o bem e o que é o mal. Bem é tudo que vai além de mim, quando eu coloco a minha vontade em ação. E mal é tudo que está no campo dos meus desejos, quando eu só vejo a mim mesmo. Quando o ego fala mais alto. Quando eu me sinto mais que os outros. Quais são as 2 chagas da humanidade? Está lá no Livro dos Espíritos: o orgulho e o egoísmo. Está vendo Jesus falando para a gente? Vá até o outro. Faça para o outro. Ame o outro. Por quê? É a única forma da gente escapar dessa armadilha chamada egoísmo. E quando eu vou até o outro, faço pelo outro, eu também me coloco numa posição que não é de orgulho, mas é de humildade, de igualdade.
tem algo a ensinar e todo mundo tem algo a aprender. Por isso não tem por que a gente brigar. Não tem por que a gente querer eliminar o outro. Muito pelo contrário. Manutenção da vida é a coisa mais bonita desse mundo. Já pensou você chegar lá no dia que você passar para frente e te perguntarem lá, você salvou mais ou condenou mais? E aí? A gente salva mais ou condena mais? Pensa aí no dia a dia da gente. Nós estamos mais salvando ou condenando? É só para pensar, viu, gente? Vou falar. Mas a gente tem sempre a opção de fazer diferente. Nós temos sempre a opção de seguir o Cristo, dar a outra face, inclusive para a gente mesmo, para os nossos maus pensamentos, para as nossas más inclinações. A gente precisa vigiar. Sabe aquela outra frase famosa que está nos textos? Orai e vigiai. Orar é bom, mas como já disse em outro texto bíblico, né? A fé sem obras é morta. Então, orar é bom, mas a gente precisa agir. E para agir, a gente precisa planejar. E para planejar, nós precisamos aprender sobre o que nós vamos fazer. Então, eu preciso planejar quem vai ser o Clairton para daqui a um tempo. Eu preciso me planejar. E para me planejar, eu preciso me observar. Conhece a ti mesmo e conhecereis a verdade. A verdade está na gente. A nossa verdade, a nossa realidade, a nossa necessidade. Quem sabe é sempre cada um. Mas eu não consigo encontrar as minhas necessidades, não consigo encontrar as minhas verdades. Você está se pesquisando? Você já parou para pensar quem é você? Você condena mais ou salva mais? Você ama mais ou odeia mais? Você ajuda mais ou atrapalha mais? Santo Agostinho, que está num dos textos, ele falou isso, né? E todo dia ele pegava um caderninho, né? E no final do dia ele fazia um risco na folha, assim, ó. Dividia ela ao meio. E ele colocava o que ele acertou e o que ele errou. Aquele que ganhasse, se ganhasse o lado do acerto, amanhã ele trabalhava mais. Mas se ganhasse o lado dos erros, ele tinha que trabalhar mais os acertos. Então, olha para você ver, pelos acertos, nós vamos sempre trabalhar mais. Se tiver tudo certo hoje, amanhã eu vou fazer mais certo ainda. E se tiver errado hoje, amanhã eu tenho que fazer mais certo. Então, o nosso imperativo é fazer o certo, fazer o correto. E fazer o correto é fazer o bem, é ir além da gente, é sair da casca do egoísmo. Não dá motivo para o duelo, para a guerra, para a contenda. Nós podemos discutir, nós podemos trocar ideias, né? Conflito e confronto, né? Nós podemos ter conflitos. Cada um tem uma ideia, pensa de uma forma, mas lá no final nós vamos juntar isso tudo e tirar a melhor solução daquelas ideias variadas. Nós não podemos ter confronto, querer eliminar aquele que pensa diferente. E é porque a gente parte para o confronto que nós acabamos colhendo, né, os males dos confrontos. Tá? Para finalizar a nossa noite aqui, pensando nas injustiças, né? Eu me lembro de uma historinha que foi contada pelo Haroldo Dutra. Numa palestra ele conta essa historinha no final, né? Que conversando com alguém, a pessoa contou para ele assim, né? Que a vida da gente é como a de um agricultor, né? Tudo que se planta tem que ser colhido. Não é? Jesus também falou isso, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É a ideia da expiação, né? Uma vez que eu errar, eu vou ter que me recolocar no caminho. Isso é expiar.
e eu posso espiar passando por provas. Então, a colheita a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E aí essa pessoa simples diz para ele assim: olha, a vida da gente é igual de agricultor. A gente sai pela a nossa existência, ou nas nossas várias existências, né? Semeando. Mas às vezes a gente planta verdura e às vezes a gente planta árvores. Se a gente planta verduras, quem já plantou uma alface aí? Quem já plantou um feijãozinho lá na escola, lembra do algodão? Daí 1 mês e pouco ele já nasceu, né? Então você plantou, ele nasceu. Você plantou um alfacezinho lá, 40 dias, você já pode, 30 dias, pode cortar. Se você plantar um milho, já demora uns 3 ou 4 meses. Mas se você plantar um jacarandá, hein? Quando é que ele vai estar pronto para ser colhido? 200, 300, 400 anos? O dia que o jacarandá cair na sua cabeça, você pode saber que foi você mesmo que plantou. Ele não vai cair sem você plantar, não. A gente esquece que a gente plantou. E hoje acha que é injustiça. Mas a gente plantou. Tá? Então, quando a gente acordar de manhã, agora, vamos agradecer pela oportunidade de pensar o que é que nós vamos fazer durante o dia, pensar como é que a gente vai agir durante a semana, nas situações que a gente se envolver, como é que a gente deve agir para não ter que colher os frutos ruins de atitudes ruins. Né? Um erro de 1 segundo pode reverberar pela eternidade inteira. Tá bom, gente? Então pensem em dar a outra face. Quebrar a linha vibratória. Ela é pesada, vamos deixar ela leve. Ela está torta, vamos organizar ela. Tá? Ela é de medo, vamos dar confiança. Tá? Tranquilo? Muito obrigado a vocês, uma boa noite. E conheçam-se. É uma boa ideia. Faça oração.